Do mesmo jeito que o mestre Jerônimo era seu fã número um, eu sei que vou falar de uma pessoa que você é um fã número um irmão, um amigo dele, que foi o grande mestre Carson Gracie. Fala um pouco para a gente a importância dessa pessoa, o mestre Carson Gracie, na sua vida, não só no jiu-jitsu. Cara, eu vou te falar aqui, eu até hoje, eu tenho acontecimentos que marcam a presença dele na minha vida. Teve a reinauguração, ou inauguração, não sei, da academia, onde era a academia do Carson. Não era exatamente ali que eu treinava na sala do lado. Mas aí eu fui convidado pelo Saporito, que foi uma pessoa que teve uma importância na história da Academia Carson Gracie. Inclusive, ele foi um cara que, grande parte do treinamento infantil do Massa, que o Massa foi aluno do Albertinho Santos, foi aluno do Tuninho, do Marco Vinícius, do Marco Aurélio, e até mesmo do Libório, do Murilo, quando eles davam aula lá, e do Carson também. Mas o Saporito era o cara que era a peça principal lá. E ele, sempre com muita atenção para o Massa, porque sabia que o Massa era meu filho, sempre atendeu a ele com muito respeito. E o Massa também era um cara, até muitas vezes ele me falava, pô, Rosário, o que mais me impressiona é que o Massa é o menino mais comportado da turma. Aí eu dizia para ele, cara, ele tem que dar o exemplo, cara. Ele é meu filho, cara. Ele não pode ser... Não, porque por ele ser seu filho, ele podia querer responder ou qualquer coisa, e ele de todos, se não é o mais, é um dos mais bem comportados. Então, isso me deixava muito feliz. E eu fui lá, e tinha uma moça lá, que eu vi que era conhecida, mas eu não reconheci. E eu falei algumas coisas, e, de repente, ela pediu a palavra para falar. O nome dela é Una. Ela já morou lá com o Carson, lá nos Estados Unidos, ela ajudava muito ele, porque ela fala inglês muito bem, e ela resolvia muitos problemas lá para ele. E ela chegou e pediu a palavra e falou, Rosado, eu sou testemunha da maneira como o Carson te olhava. Eu nunca vi ele olhar para ninguém da forma como ele olhava para você. Cara, eu fiquei emocionado de ouvir uma coisa dessa, inesperadamente, cara. Como é que a pessoa me desencava uma coisa dessa e dizer para mim, eu quero ainda até agradecer a ela isso que ela falou. Ela falou até que já tinha uma vez, o Carson tinha mandado ela dar um treino comigo, eu não me lembrava disso, que é aquilo que eu falei. Eu, por exemplo, eu treinei com o Ivan Gomes, mas você acha que ele se lembra do treino que eu dei com ele? Ele não se lembra. Eu me lembro porque ele era o Ivan Gomes e eu era nada, entendeu? E eu fui lá, era garoto, e treinei com ele, e algum dia, se eu encontrasse com ele, eu ia dizer, pô, Ivan, ele ainda fosse vivo, eu treinei contigo, ele ia dizer, que bom, como é que foi o treino? Eu não ia se lembrar, como muitas pessoas que eu treinei, eu não me lembro, porque era uma coisa que... Mas para a pessoa, às vezes, era importante, porque como era faixa vermelha e tinha um certo destaque, então a pessoa treinar comigo era uma coisa que ia marcar para ela, muito mais do que marcaria para mim. Então, eu fiquei muito emocionado com isso. E isso traz a mim a real ligação que eu tinha com o Carson, porque ele ter me dado a faixa vermelha e fazer uma questão, cara, de sempre falar... Rosado, meu único faixa vermelha, toda a dedicatória que ele botava, qualquer fotografia que ele mandava para mim, ele fazia questão e manteve isso até a morte dele, porque ele tinha muitas outras pessoas que tinham condições de ganhar, o próprio Pinduca mesmo, que já hoje é faixa vermelha, ele poderia ser, porque ele era do mesmo nível que eu, entendeu? Em termos de nível técnico, nível de capacidade e de histórico, mas ele, não sei por quê, ele quis me dar esse destaque. Cada um tinha um destaque para ele. E ele fez essa colocação para mim. Ele achou que eu devo ter oferecido algumas alegrias para ele. Eu tenho certeza de muitos dos que eu ganhei, ele deve ter ficado muito contente com isso.
porque as pessoas muitos tinham a meta de querer ganhar dos alunos do Carson. E isso não acontecia. Todos que iam lá perdiam. De alguma forma, podia até eventualmente, em algum momento, ganhar, mas acabava perdendo, porque o nível técnico da equipe Carson Gracie era top. Tanto é que nos campeonatos, o primeiro lugar era a Academia Carson Gracie, 200 pontos. Segundo lugar, Academia tal, que não interessa citar o nome, 30 pontos. Entendeu? Então, era uma diferença, não era... O segundo lugar não era colado ali, não, porque era o que todo mundo diz, e você, em muitas lives, você já deve ter tido, o maior campeonato era na academia para fazer eliminatória, para ver quem ia lutar no campeonato. Quem ganhasse ali, já era campeão. Bicho. Eu lembro que você dizia para mim assim, a competição tá aí, ó. Quando eu ia fazer a eliminatória, aí depois até o Libório começou a fazer umas eliminatórias lá na ABB, que ele trabalhava no Banco do Brasil, e aí tinha um ringue de judô lá e passou para lá a eliminatória do Carson, porque ganhou o volume. Mas isso eu já tinha já uns 16, 17 anos. Mas eu me lembro de um moleque, assim, uns 10 anos de idade, que tinha essa eliminatória lá no Carson, e o papai dizia, o campeonato está aí, cara. Porque se você conseguir passar aí, o que você vai vir pela frente não vai ser, não desmerecendo, mas não vai ser tão difícil, porque os melhores estão aqui. Então, se você não for você, vai ser o outro e ele vai ser campeão. Então, se você quiser ganhar, para ganhar a eliminatória para lutar o campeonato e ser campeão, tu tem que ganhar aí. Então, meu irmão, se vira. A briga tá aí, cara. O nível lá, viu, Floresta, é o seguinte. Eu cito sempre isso em todas as minhas lives. Você conhece a natação americana nos Estados Unidos, que é o top. Na natação lá nos Estados Unidos, você tem o ranking dos melhores. O que está no primeiro lugar, se ele pegar um resfriado, o segundo lugar passa ele. Entendeu? Lá no Carson era a mesma coisa. Cada um teve a sua época. Eu tive a minha época. E muitos outros lá tiveram. A minha época foi até bem extensa, porque eu saí de lá já velhinho, com 55 anos, eu ainda treinava lá com qualquer um que me chamasse. Eu nunca rejeitei um treino. Independente de eu estar machucado, eu quero ver quem aparecer aí e dizer para mim, para você ou para qualquer pessoa que me chamou para treinar e que eu dei alguma desculpa. Independente de eu estar machucado, joelho, mão, dedo, até o Massa mesmo cansa de falar isso, que ele não se lembra de nenhuma época de eu ter parado porque eu me machuquei. Ele conta até algumas histórias. Desculpa te interromper, mas só para pegar o gancho. Eu chegava na academia muito cedo, Flávio. Eu chegava na academia por volta de umas 3h30, 3h30, e o meu pai chegava do trabalho para assistir meu treino na minha última aula, que era de 6h30 e 7h30, que era o treino mais forte. E aí, quando acabava, eu descia lá no Quebra-Nozes, fazia um lanche, aí subia, ele já tinha dado os 2 treinos, aí ele me pegava e me botava numa mureta onde guardavam as bolsas. E eu ficava lá, às vezes... Massa, marca um tempo aí. Eu tive várias aulas lá de cima. Os treinos que eu assistia era só treino, tipo, aula, né? Então, aí eu lembro de papai treinando e ele deslocou o dedo uma vez que saía do lugar o dedo dele. E eu via ele colocar o dedo no lugar durante o treino. Tipo, o cara dentro da guarda dele, ele com o braço assim por trás do cara, botando o dedo dele assim no lugar que ele empurrava assim a articulação, e não parava o treino não. Eu me lembro, isso me marcou porque eu ficava meio nervoso na hora, porque eu falava, caraca, o dedo dele saiu do lugar. Cara, o dedo ficava apontando para o sul e ele indicando para o norte. Virava o dedo. E isso já podia ser uma desculpa, do tipo, calma aí, amigão, meu dedo saiu do lugar aqui. E o cara ia olhar e estava fora mesmo. E ele não parava, não. Ele botava no lugar e ali mesmo continuava. Então, a gente, como professor hoje, alguns alunos falam, pô, mas estou com dor no cotovelo, estou com não sei o quê. E a gente fala, cara, você reduz a potência do treino, mas não para. Porque eu não lembro de eu ir para a academia assim, vou lá para o Carson, e não tá com uma dor num dedo, num tornozelo, num cotovelo. Mas me forçou a desenvolver outras técnicas pelo fato de eu não estar podendo usar um punho, de eu não estar podendo usar um braço. A gente tem um aluno lá, um mexicano, que o ombro dele deslocou e ele vai operar.
ele não parou de treinar, mas ele treina com o braço amarrado. E pode ter certeza que ele vai operar agora, vai voltar a treinar, e o braço esquerdo dele, que ele não usava, deve estar numa habilidade enorme. Então, ele sempre me ensinou isso. Cara, tá machucado? Vai lá treinar, meu irmão. Doeu, bate, vai de novo, mas desenvolve outro jogo, porque você vai se forçar a fazer outra coisa. Então, esse tipo de ensinamento é que a gente tenta passar para os alunos, entendeu? Tá lesionado, vai treinar, mas não com a mesma potência, mas não para, porque se você parar, cara, vai ser muito mais difícil para você retomar, entendeu? E outro detalhe importante, esse problema é meu. Eu não vou treinar contigo, olha, cuidado que meu braço está machucado. Pô, esse problema não é teu, cara. Esse problema é meu. Quem tem que resolver ele sou eu. Então, quando o meu dedo saía do lugar, que ficava doendo pra caramba, quando ele ficava fora, era uma dor insuportável. Eu tinha que puxar e encaixar ele de novo. Isso não era problema do cara, bicho. Isso era problema meu. Eu não tinha que chegar e dizer, então, se eu tivesse com o meu joelho machucado, que muitas vezes aconteceu de eu ir, eu não falava para você, não. Eu ia treinar contigo. Ah, Rosado, vamos treinar? Vamos. Entendeu? Eu pensava comigo, se me ganhar, meu irmão, eu vou correr atrás de você até eu te pegar. Como eu peguei todos que me ganharam. Entendeu? Todos que eu perdi algumas vezes, mas todos que me ganharam, eu ganhei. Entendeu? Porque eu só sossegava depois que eu ganhasse deles. E aconteceu isso muitas vezes. E é como eu lhe falei, o nível do Carson, se você me perguntar quem era o melhor, todos lá eram os melhores. Lá não tinha o melhor. Lá tinham os melhores. Os melhores. Se você me pedir para citar nome, eu vou citar o nome de todos os da velha guarda. Porque todos os da velha guarda eram top. Porque lá no caso, se tu não fosse top, tu pipocava no segundo mês. Tu não aguentava a porrada lá. Entendeu? Porque lá não tinha babá. Lá era cada um por si no treino. Depois que acabou o treino, você se abraçava, meu amor, meu querido, tudo bem. Mas na hora da pauleira, meu irmão, não tinha ninguém para te proteger, não. Era você e o cara, e, meu irmão, atropela. Se tu não atropelar, tu vai ser atropelado. Então, eu tenho esse orgulho de dizer que a minha vida inteira, sendo eu faixa vermelha e a meta de muitos quererem me ganhar, tinha muitos que treinavam comigo com regularidade, mas tinha alguns outros que só me chamavam para treinar, para se medir, para ver como é que estava, se já ia me ganhar, e eu consegui passar a minha fase com todos esses que se mediram sem conseguir me ganhar. Os que iam para se medir comigo sempre perdiam. E eu consegui, como aquele velho xerife, manter o meu padrão. Então, eu estou querendo falar isso sem nenhuma pretensão. Eu não estou, Rosado, pô, tá... Bicho, eu era bom, eu vou te dizer por quê. Porque eu vivia entre os leões, cara. Lá só tinha leão, bicho. Se você me pedir, fala aí algum, eu vou ter, bota o nome de qualquer um aí, que eu vou dizer para você, era fera. Entendeu? Não tinha, não sobrevivia. Quem não fosse fera lá, não sobrevivia. Tinha que pedir a conta e ir para casa. Eu não ia continuar. Vamos lá. Márcio, tem alguma coisa complementar da importância do Carson na sua vida? Tá. Eu ia falar em relação à academia. Mas Carson Gracie é um dos, se não for é um dos maiores visionários. Outro dia eu estava até vendo, acho que foi ontem, ele no Jô Soares lá fazendo uma entrevista e falando sobre o MMA. Cara, isso aí deve ter sido em 1987, sei lá, quando ele foi, acho que o Jô Soares estava no SBT, e ele já via, falou, o MMA vai ser o maior esporte do mundo, entendeu? E era um cara que parava, eu até queria até falar isso, que quando ele organizou lá o Heroes, que foi... Teve em Teresópolis, mas o primeiro foi em Niterói, que o papai até foi juiz da primeira luta do Paulão Filho, que a gente estudava junto no colégio, era até engraçado que a gente era da mesma sala, e eu falava, cara, vamos brincar, que ele adorava brincar de luta. Eu falava, vamos brincar de luta, não, a gente vai quebrar a sala toda. Então deixa pra gente treinar só lá na academia. E ele dava queda lá nos outros moleques, ele era faixa preta de judô também, mas foi uma fase boa. E eu lembro dele falando lá no vestiário, dele falando pro próprio Paulão, antes da luta, que ele
no corner, ele não olhava, porque normalmente o técnico ele olha para o aluno dele, entendeu? Para ele falar, bota a mão no joelho, vai não sei o quê, blá, blá, blá. E ele relatou lá na hora, e eu prestei muita atenção nisso, isso ficou gravado, que ele olhava para o adversário e gritava como se ele estivesse lutando, entendeu? Ele olhava para o outro cara e falava assim, agarra o pescoço, sem olhar para o aluno dele, como se ele estivesse lá no ringue lutando. E se você for parar para pensar, olha que visionário, cara, olha a técnica dele, entendeu? E se você for parar para pensar, todo mundo olha o atleta dele, né? O meu atleta da Rosada, eu olho para o meu atleta para eu falar para ele o que é para ele fazer. E o Carson olhava para o adversário e fazia como se ele estivesse lutando lá. Então, também, mais uma vez, resumir em palavras, para falar de Carson Gracie, é praticamente impossível, porque foi, acredito que é e vai ser o melhor de todos, cara. Não tem nem grau de comparação, entendeu? Não só como lutador, como principalmente como treinador, coach. Ele uma vez, eu fui lutar um campeonato lá, o papai falou de Saporito, o Saporito às vezes botava a gente numa Kombi, pegava trem, ia treinar lá, lutar lá no subúrbio, porque não tinha campeonato. E aí ele mandou eu entrar no ringue e ele me ensinou uma posição assim do nada. Ele já tinha já uns, sei lá, eu fiz aula com ele quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu já devia ter uns 16, 15 anos. E aí ele me mostrou uma posição que eu nunca tinha feito, não conhecia, e eu ganhei a luta final nessa posição que ele me mostrou. Eu falei, cara, como é que ele sabia disso? Como é que o cara, será que ele dormiu, sonhou e falou, o Massa vai acontecer isso, eu vou mostrar para ele? Então, não tem como mencionar palavras para dizer uma pessoa que também acabou falecendo muito cedo, podia estar ainda aí no nosso meio, agraciando, e hoje a gente perde um pouco até a noção de que a gente queria aproveitar mais ele, entendeu? Ter mais momentos do lado dele. É como o papai falou, quando você está vivendo ali um momento, você não dá o real valor depois que você efetivamente não tem mais, entendeu? Então, foi muito proveitoso todos os anos em que a gente esteve junto, ele chegando aqui no Rio, a primeira coisa que ele fazia era ligar para o papai, marcar alguma coisa, ou vir aqui em casa, ver a gente. Então, ele foi lá, até no dia que eu nasci, ele foi lá tirar umas fotos, a enfermeira foi falar que não podia tirar foto, aí meu pai falou, irmão, esse cara aí é o Carson Gracie, se ele quiser entrar, pegar o Massa no colo, levar para academia, eu não vou poder falar nada, eu vou ter que aceitar. Então, deixa ele tirar a foto aí, porque esse aí é o mestre. Imagina, o maior prestígio, o cara ia lá, porque naquele tempo, há 43 anos atrás, não tinha celular, não tinha nada. Pô, a fotografia era um evento, o cara tinha que ir lá com a máquina, bota luz, acende luz, faz não sei o quê. E o Cássio ele gostava muito de fazer foto, e ele era o cara que levava. Não, para você ter uma ideia, o meu pai, às vezes não, o Pelé estava muito próximo do Cássio e teve um churrasco na casa do sócio dele na época, que foi até aluno do papai, o Hélio Viana, e eu levei 3 filmes de 36 para tirar foto com o Pelé. Tirei foto minha, dele lá no churrasco e tal. E eu não tirei uma foto do Carson amarrando a faixa preta na minha cintura. Eu trocaria esses 3 filmes de 36 com o Pelé por uma foto dele, mas é porque não tinha entendeu? Essa preocupação em fazer aquilo ali. Só dele estar amarrando a faixa para mim já era o meu maior registro, como é. Mas você ter um registro fotográfico, né, sempre é bom ter, mas consequência da vida, né? O cotidiano, às vezes, muito acelerado. O acontecimento foi surpresa para mim no dia que eu fui lá para ele me avaliar, porque o papai não quis me contar logo e tal. E aí eu cheguei da faculdade e ele falou, vamos lá no carro, que ele quer ver um negócio aí contigo. Então, aí, a gente não se preparou para isso. Mas, como ele falou, hoje em dia você mete a mão no bolso e faz filme, tira foto, divulga, faz o que você quiser. Naquela época era um processo, né? Essa história aí é o seguinte, o Massa era faixa marrom e todo mundo, tem que dar faixa preta pro Massa, tem que dar, o Massa pegando todo mundo. Ele pegava todo mundo de marrom. E os pretos ficavam injuriados. Ele de marrom pegando os pretos todos. Aí eu falei, tudo bem, eu vou falar com o Cássio. Aí falei, Cássio, tá todo mundo na maior pressão lá, que o Massa, tá sobrando. Eu queria que você... Eu não quero dar a faixa sozinho. Eu até... Eu falava muito que eu tinha dado quatro faixas pretas e meia.
Agora 5 Aí, agora é 4h30. Pois é, aí eu falava para todo mundo. 3h30, porque agora tem o Antonino. Pois é, que eu dava, não, que era 4h30. 3h30, 3h30. 3h30. Aí a minha mulher falou, pô, rapaz, você está errado. Você não deu a meia faixa do Massa, você deu a faixa inteira. E o Carson deu a outra faixa inteira dele. É isso aí. Então, ele é a faixa preta seu e a faixa preta do Carson. E o Massa não ter essa foto dele, isso não importa, porque nós temos a visão dele botando a faixa. E o cara que o Massa foi lá para avaliar tinha sido o cara que tinha sido campeão no peso e no absoluto, na faixa preta, no domingo. E na segunda-feira, o Carson mandou o cara ir lá para fazer o teste do Massa. Ele já sabia. Ele falou, papai falou isso na quinta, ele falou, traz o Massa aqui segunda-feira, 1h e eu estava na faculdade, aí voltei da faculdade, quando eu cheguei na segunda, ele falou, pega lá o kimono que a gente vai lá no Carson ver uma parada. Porque ele sabia que se ele me contasse na quinta, eu ia passar o final de semana, né, naquela adrenalina, ansioso e tal. Então você vê que é um grande mestre, né? Até nesse quesito ele prestou atenção, entendeu? Ele falou, não precisa ficar sofrendo por antecipação. Mas aí depois que ele anunciou, né, meu irmão, aí virei a chave e tive essa honra, né, de ser faixa preta do grão-mestre Rosário e do grão-mestre Carson Gracie. Não, o Massa teve muitas histórias. Você quer ver uma outra história boa? Lá no Carson, quando tinha campeonato, você está me vendo aí pela metade ou está me vendo inteiro? Sumiu o áudio agora. Aí voltou. Se puder arredar um pouco para o... Aqui? Está ótimo, perfeito. Mas, viu? Então, o Carson não gostava de botar... Quando ia para a final, os dois da academia, que acontecia... Ele está falando, eu tinha 8 anos de idade, essa história. Não era era tipo molequinho. Era moleque. E eu não queria. Eu queria dar um exemplo bom ao meu filho. E tinha um garoto lá, Fabinho, que era mais forte que o Massa, que ganhava sempre do Massa no treino. E os dois foram para a final nesse campeonato. E o Carson falou, vamos botar no Paroim, na moeda. Ele gostava muito de botar na moeda. Ele não gostava de botar 2 atletas da academia para lutar. Aí eu falei, Carson, eu não acho justo isso. Porque o Fabinho, lá na academia, ele sempre ganha do Massa. Cara. Eu acho que não é justo o Massa ganhar esse campeonato na moeda. Entendeu? Então, eu vou te pedir que, nesse caso, bota os dois para competirem lá. Aí o Carlos falou, tudo bem, Rosando. Ele me atendeu. Sábado que vem. Aí, sábado que vem, a gente bota lá na academia. Aí, no sábado, ele pegou as 2 medalhas, a de prata e a de ouro, e botou pendurada lá. Quando a gente chegou lá, as 2 medalhas, que ele dava a maior atenção a isso, ele era um cara muito zeloso para isso, ele não caía no esquecimento, não. As 2 medalhas estavam penduradas lá. Aí o Massa entrou, aí o garoto já estava lá, esse Fabinho, que era muito casca-grossa. Aí ele falou, olha a minha medalha ali, apontou para de ouro. Aí o Massa falou, isso aí nós vamos ver aqui, entendeu? Na hora que a gente for disputar aqui. Aí eu achei ótimo, eu estava achando bom. E se o Massa perdesse, para mim estava tudo legal, porque ele estava perdendo para um cara que era muito bom. Inclusive, era mais forte do que ele. E da mesma academia. Era da mesma academia e era mais pesado. Ela era fortão. E nessa idade de criança, peso tem uma influência muito grande. Cara, o bicho pegou lá, meu irmão. E o Massa passou o carro no moleque e ganhou a luta. Isso, para mim, foi o maior aprendizado para o Massa. Entendeu? Primeiro, por ele ter aceitado. Porque ele podia dizer, não, pai, bota aí no Paroim para mesmo. Pô, que dá uma amarelada. No fundo, era isso que eu queria. Joga na moedinha aí, tá tudo certo. Criança, né? Mas depois que eu conquistei, eu pude ver que foi para me ensinar, entendeu? Mesmo que eu perdesse, entendeu? Que em moedinha é sorte. Vai lá e conquista, brother. Eu tenho essa medalha aí até hoje comigo. Se soubesse que a gente ia contar a história, eu tinha pego ela. Essa medalha, eu acho que foi a medalha mais importante que ele ganhou na vida dele. Entendeu? Porque foi em termos de aprendizado para a educação dele, para a formação, entendeu? Você ter
saber que você tem que brigar para conquistar e que consegue, entendeu? Porque, pô, se ele fosse o cara, não, já perdi, tudo bem, pô, então, mas ele foi para ganhar, ele foi para buscar, entendeu? E conseguiu. Toda vez que eu ia lutar campeonato, eu nem gostava de ficar muito perto do papai, porque chamava muita atenção. Eu ainda era muito pequeno, assim, eu ficava com chapéu, ou ia com um casaco de capuz e falava, pai, na hora que tiver que aquecer, chamar minha chave, você me chame e tal. E eu ficava perto, mas não tão perto, porque rolava maior pressão, ousadinho, não sei o quê, babá, babá. Então, eu sempre, toda vez que eu ia entrar para lutar, eu ia lá, pedir a bênção para ele, dar um beijo nele, entregar meu casaco, ele verificar meu kimono e tal, faixa, e ele dizia só assim, quero que você dê o seu melhor. Se você vai ganhar ou se você vai perder, isso é consequência de uma luta. Agora, eu vou ficar chateado contigo, que eu sei o seu potencial. Então, vai lá e dá o seu melhor. Que eu não vou avaliar a vitória ou a derrota, eu vou avaliar o seu melhor. Então, eu, graças a Deus, fui invicto em todas as competições em que eu participei, pensando sempre nessa ideia de vou dar o meu melhor. E podia ser muito pior, né? Ele poderia ser um cara que, quero que você ganhe, botar a responsabilidade toda nas minhas costas. E, ao mesmo tempo, ele buscava sempre amenizar essa pressão, né? Filho do Rosado, meu irmão tem que ganhar. Às vezes eu até lutava meio difícil, assim, as pessoas falavam, lutou mal. O cara é bom também, o cara treina, sacou? Não é porque eu não finalizei o cara que eu lutei mal, a luta foi dura, sabe? As pessoas, depois, com o tempo, né? O pessoal foi se dedicando mais e as lutas foram ficando mais difíceis de ganhar. Mas isso foi curioso. E outra coisa também, ele nunca me forçou a fazer nada. Eu queria ser piloto de kart, ele ia lá me incentivava. Eu tinha o patrocínio da Tama. A gente conseguiu o patrocínio da Tama para me patrocinar nos campeonatos de jiu-jitsu e nas competições de kart. Então eu entrava com a camisa Tama, meu capacete tinha. Então ele dizia, beleza, quer correr de kart? Vamos embora. Mas nunca abandonando o jiu-jitsu. Mas podia ser também, não vai... eu até brinco que uma vez eu cheguei aqui em casa e falei, pai, quero jogar futebol de salão. Aí ele, tá bom. Quer jogar futebol de salão, vamos lá e tal. Aí, que dia que é? Aí, terça e quinta, 6h30. Aí ele não falou nada. Aí eu falei, pai, vou lá no futebol. Ele falou, tá bom, mas o Daniel Christoff, o Dudu Barros, o Paulão, tá todo mundo treinando lá, né? Tu sabe disso. Tu vai jogar bola, beleza. E aí, deu meia hora, eu peguei minha mochilinha, falei, pai, tô no outro carro. Ele falou, tu não vai jogar bola? Eu falei, os caras estão treinando lá, né? Vou ter que correr atrás. O que ele podia fazer? Não, jogou a responsabilidade no meu colo. E eu vou te falar, Floresta, eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, eu não tinha essa sagacidade. Entendeu? E ele podia falar o quê? Não vai pro futebol, não vai correr de kart, não, vai pro jiu-jitsu, E ele botava o quê? Quer ir pro futebol? Vai, bro. Mas depois não vai reclamar que tá tomando couro. Você vê, eu sempre valorizei o empenho. O que vale para mim é o empenho. Eu até digo sempre, quando alguém vai fazer alguma coisa por mim, ou vai fazer alguma coisa por alguém, ajudar, tentar, eu digo, o que vale para mim é a intenção. Se você tem a intenção de me ajudar, se você vai conseguir ou não, é outra coisa. Já valeu a sua intenção. E isso eu valorizo muito, porque sempre que alguém quer ajudar alguém, a meu pedido, ou eu quero que conseguir uma operação, um negócio, eu digo para o cara, não se incomode, o que vale para mim é o seu empenho. Se você se empenhar e se não conseguir, não tem problema. Então, a mesma coisa era na luta. Eu dizia, Márcio, se você se empenhar e não conseguir, é porque o mérito foi do outro cara, bicho. Vai melhorar, treina mais e vamos ganhar, entendeu? E foi assim que a gente fez. E hoje, é o que eu digo, olha quanto foi importante isso para mim e para ele. Ele é um cara que teve muitas opções na vida e ele trabalhou já em restaurante, que as minhas cunhadas têm restaurantes, ele já trabalhou na gerência de restaurante, ele trabalhou no mercado financeiro, ele trabalhou com direito, que ele fez faculdade de direito e trabalhou como estagiário. E hoje
nós temos uma academia de jiu-jitsu juntos, entendeu? Você vê que coisa, que plano B na nossa vida. Eu fui empresário, cara, eu tinha uma indústria e o mercado virou, eu tive que vender o prédio, E o que eu ia fazer? Eu já com quase 50 anos, entendeu? Então, hoje... Acho que ainda era mais novo. Era um pouco mais novo. Mas então, o que acontece? Esse plano B do jiu-jitsu, que eu devo isso ao Carson, que me formou como esse lutador, e esse instrutor, que hoje eu me considero muito mais instrutor do que lutador. Apesar de, na minha cabeça, eu ainda me sinto pronto para qualquer desafio. Qualquer um da minha idade pode enfileirar no mesmo dia. Entendeu? É lógico que eu não vou querer hoje me trocar com um cara de 40 anos. Entendeu? Não tem mais. Né? É uma questão cronológica da situação física. Mas da minha idade, meu irmão, pode enfileirar no mesmo dia. Que eu treino com quem quiser, eu luto o que for. Tá passando carro em geral lá ainda, Floresta. Mete essa aí, mas, meu irmão, mas ele vai mostrar a posição nos alunos, eu falo assim, fica esperto, brother, porque só a posição já se der mole e machuca.